Muito boa noite a todas, a todos e a todos aqui presentes. É uma grande alegria a gente poder encontrar vocês novamente, né? Agradecemos muito essa presença e para a gente seguir nessa conexão, a gente vai relembrar o verso que a gente trouxe em todos os nossos encontros do ano passado, que quem recebeu, né, o nosso e-mail antes de hoje, né, recebeu também o link que está lá na nossa página do site da Sociedade Antroposófica. Espírito vitorioso, flameja a impotência das almas hesitantes, queima o vício de si mesmo, acenda a compaixão para que o altruísmo, corrente vital da humanidade, brote como fonte do renascer espiritual. A caminhação é um movimento da trimembração social da Sociedade Antroposófica no Brasil. Ela se iniciou em 2019 e desde o ano passado nós iniciamos essa série de diálogos online para falar sobre os aspectos dela, mas acima de tudo, ela não fica nesse âmbito da fala e do pensar, né? Os nossos encontros são para encorajar vocês, entusiasmar e poder apoiar as iniciativas locais de vocês, né? Então, a caminhação, ela é um movimento descentralizado, né? E aqui é um momento da gente se encontrar, aprender, fazer trocas, tirar dúvidas, né? Entender, pedir apoio, como eu posso realizar alguma ação na minha localidade, né? Se ver, mas a caminhação, ela não acontece aqui no virtual, né? A caminhação, ela acontece nas localidades de vocês, na vida de vocês, na atuação social de vocês. Então, essa série que nós estamos fazendo esse ano, nós estamos falando dos 5 aspectos em cada encontro, 5 aspectos internos, que são os aspectos de autoeducação das pessoas que se propõem corajosamente a levarem, né, essa força, esse ser caminhação para o mundo. Dizem muito por aí que a antroposofia ou o movimento antroposófico é uma bolha. A caminhação, e quem faz parte da caminhação, tem a coragem de ser o átomo frágil que estoura a bolha e vai para o mundo. Então, essa a imagem que eu gostaria que vocês levassem hoje, né, desse encontro. Esse encontro está sendo gravado, depois a gente compartilha, que tem pessoas que não podem estar com a gente aqui, e depois eu sigo fazendo contato com vocês, né, por e-mail, e a gente, além dos diálogos online, para entusiasmar, né, as ações, encorajar as ações de vocês locais. Este ano a gente também está fazendo um e-book onde a gente organiza esses aspectos, né, e traz esse referencial de apoio para a atuação de vocês. E também o seminário de saberes populares, que nós queremos convidar todas as localidades para integrarem, né? Apesar dele ser presencial, né, a gente quer convidar todos vocês para se engajarem também no Seminário de Saberes Populares, que será em agosto, tá? E isso a gente vai comunicando tanto pelo nosso Instagram, quanto pelos e-mails que a gente vai falando, fazendo essa troca com vocês, certo? Então, além de agradecer a presença de cada uma e um aqui, quero agradecer muito, né, a oportunidade, né, do Reinaldo fazer essa troca com a gente, com todas as suas demandas, né, conseguiu uma brechinha aí para fazer essa troca com a gente. E eu gostaria de pedir que você se apresentasse, e a gente fez uma troca antes, né, de começar aqui, de como coragem está te perseguindo, está presente na sua vida, Reinaldo. Conta para gente um pouco da sua relação aí com a coragem. Ai. Então, boa noite.
para todos vocês que chegaram, porque para mim já é um ato corajoso, assim, quem é que chega num diálogo online, faltando poucos minutos para as 8, assim, então agradecer de coração, assim, quem conseguiu chegar, quem depois vai poder assistir também. E essa palavra coragem, assim, eu estava até falando, né, agora para a Aline, para a Malu, assim, que assim, depois que fizeram essa pergunta, onde eu vou, aparece a palavra coragem, assim, Rua da Coragem, Praça da Coragem, assim, é impressionante como de repente, algo que, sei lá, a palavra coragem sempre teve, assim, é corajoso, o cara é louco, vai para lá, vai para cá, mas de repente, quando veio o convite, eu falei, ai, 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 coragem, falar de coragem, assim, assim, né? Mas foi muito bom, assim, né? Na verdade, eu queria dizer assim, né, que então, hoje, assim, eu sou pedagogo e nos últimos 10 anos, eu tenho me dedicado principalmente à pedagogia de emergência e à pedagogia do trauma, e isso me inspira todos os dias, assim, eu acordo de manhã super inspirado com isso, assim, aprendi um monte de coisas, porque em algum momento era super difícil trabalhar com a pedagogia de emergência, era um bater nas portas, falar, oi, sabe, assim, né, existe um grupo de pedagogos, gente boníssimas, assim, que querem trabalhar com isso. Não, para desse negócio de trauma, chega de desgraça, não sei o quê. E tudo bem, aí paciência, né, a gente foi estudando, foi trabalhando, foi resolvendo algumas coisas, e de repente, assim, cresceu mesmo esse movimento, assim, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, trabalhando aqui numa comunidade incrível, linda, um trabalho maravilhoso, assim, um trabalho corajoso, assim, no meio de comunidades, fazer o que eles fazem, assim, é impressionante como você está trabalhando com os professores, de repente passa os alunos, assim, na porta, dá aquele tchauzinho, assim, o que que vocês estão aprontando aí? Por que que a gente não está aí também dançando essas coisas que vocês estão dançando? E eu acho que, por exemplo, coragem foi assim, quando eu olho um pouco, assim, o histórico da minha vida, né, eu nasci numa comunidade, muitos de vocês conhecem, que é a comunidade Monte Azul. Na nossa época a gente falava favela Monte Azul, hoje virou comunidade Monte Azul. E era gostoso ser corajoso, assim, sabe? Essa coisa de morar na favela era algo assim, a gente é corajoso mesmo, tem que ser corajoso para morar na favela, porque o bicho pega, né? Tem tiroteio, tem umas vielas assim que só quem conhece passa, assim, né? Assim, então tinha essa coisa mesmo assim. Mas às vezes eu achava que era um jeito de sobreviver, assim, a gente falava coragem, mas no fundo a gente estava com medo danado de passar nas vielas, de ver o que a gente sabia que poderia acontecer a qualquer momento, então era um jeitinho também, né? Eu me lembro muito bem, assim, de que eu comecei a fazer aula de teatro e dança, e era muito longe, assim, onde eu tinha que ir, eu morava ali, né, na região de Santa Amaro, João Dias, ia para o Terminal Bandeira, era muito longe. Quando nós tínhamos apresentações, eu voltava muito tarde para casa, então eu tinha que atravessar a favela assim no escuro e sabendo que a favela era minha, assim, sabe aquela coisa, eu conheço todo mundo, comigo não acontece nada, não sei o quê, mas à noite você falava, mas não tem ninguém aqui, como é que eu conheço todo mundo se não tem ninguém na rua? Então eram umas coisas assim bem impressionantes, mas também bem bonitas. Mas com a pedagogia de emergência, né, principalmente com a pedagogia de emergência, começaram a aparecer umas coisas, assim, porque eu me lembro muito bem quando eu fui convidado para fazer a tradução do primeiro seminário sobre a pedagogia de emergência no Brasil, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e o professor começando a explicar, né, o que é o trauma, as características, os tipos, e eu falando, Jesus, esse cara conhece a minha família mais do que eu, esse cara conhece o meu país mais do que eu, porque, assim, tudo que esse senhor fala, assim, tudo que ele falava, tinha alguém na minha cabeça, assim, sabe? Um amigo, uma pessoa da minha família que passou por todas essas coisas, assim. E, e aí assim, eu fiz toda a tradução, que foi super difícil, porque não era o meu tema, né? Assim, e depois a gente foi para São Paulo, aí eu já fiquei mais aliviado, porque já tinha ouvido uma vez. E eu estava no banho, sabe assim, quando tem 15 minutos de pausa, eu falei assim, e assim, eu estava na sociedade antroposófica, então eu me lembro até hoje, assim, falei, agora eu vou no banheiro antroposófico, eu vou fazer um xixi antroposófico. Aí chega esse senhor, assim, né, esse senhor que estava falando todas essas coisas de trauma, eu falei, pô, mas você tá aqui no banheiro, me deixa em paz, assim, né, lógico que eu não falei, pensei, e aí eu tô lá fazendo um xixi, Waldorf, e aí ele olha para mim e fala assim, você não quer ir comigo pro Quênia? Eu falei, meu Deus, mas de novo esse papo, assim, o que que eu vou fazer no Quênia?
Você não entendeu onde eu moro ainda? Você não entendeu como eu estou aqui todo estressado com todo esse papo que você está trazendo sobre trauma? E aí chegou uma colega, né, a Cristina, ela, né, ela sabia que ele ia me fazer essa pergunta, só eu que não sabia que ele ia fazer essa pergunta, ela bateu assim nos meus ombros e falou assim, Reinaldo, coragem. Eu falei, coragem para quê? Eu não quero ter coragem, porque eu não quero ir para o Quênia, assim. O que que eu vou fazer num campo de refugiado que foi criado para 30 mil pessoas? Hoje já vivem 80 mil pessoas, né? Naquela época, há 10 anos, hoje já são mais de 200 mil pessoas vivendo nesse campo de refugiado. Mas pela primeira, assim, depois que ela bateu nas minhas costas, sabe, esse tapinha camarada, assim, né, coragem, pô, você consegue, assim, né, pô, você fez um trabalho tão legal aqui com a gente. Eu comecei a pensar também, assim, né, porque o professor falou tudo sobre o que o trauma causa na gente, assim, todos os sintomas e tudo isso que a gente estuda, mas ele também começou a falar de coisas que me marcaram muito, porque ele começou a falar de coisas, assim, né, assim, existe isso, realmente acontece, se a gente não cuidar, vai passando e vai piorando, mas pedagogicamente existem coisas que a gente pode fazer e que isso ajuda muito. E quando ele foi trazendo essas coisas, eu falei, caramba, então eu fui muito abençoado, porque na comunidade onde eu nasci, no projeto social que eu tive a oportunidade de estudar, nós tínhamos tudo isso. Então, nós cantávamos, nós dançávamos, tinha alguém preocupado com a minha alimentação, sabe, com os meus desenhos, com a minha letra, mas, assim, preocupado com a minha vida mesmo, assim, de aluno de 8, 9 anos que estava aprontando, que queria ser jogador de futebol e não queria fazer aritmia de jeito nenhum, porque balé é coisa de quem não quer ser jogador de futebol. E quando ele falou isso, assim, falei, caramba, que legal que eu tive tudo isso, né? Assim, que bom que eu tive todas essas coisas. E aí eu pensei, bom, então se eles acham que eu posso fazer isso, e eu passei por tudo isso, e eu estou me dedicando a isso, por que não ir para o Quênia, assim? Então eu fui para o Quênia, foi uma viagem, assim, incrível, assim, depois do Quênia eu fui para o Líbano, então, assim, sabe, África, depois eu fui lá para o Líbano, uma outra, assim, né, um trabalho com muitos refugiados e depois um trabalho com pessoas que estavam ali numa guerra iminente. E aí depois eu fui para as Filipinas, para uma catástrofe natural enorme, assim, um tsunami super poderoso que passou lá. E essas viagens começaram a me trazer questões, assim, né? Porque as pessoas falavam, pô, Reinaldo, que legal que você está aqui, né? Assim, como é que a gente faz para morar no Brasil? Porque o Brasil é um país tão seguro, né? Não acontece nada, assim, as pessoas estão sempre dançando. E aí, sabe quando você começa a dar uma coçadinha assim na nuca, né? Não acontece nada, assim, né? Como não acontece nada, assim, como explicar para esses meus colegas, né, professores e hoje grandes amigos que acontece muito, né? Assim, que o Brasil é um país que precisa de muita ajuda, é um país que realmente a violência é muito grande, a desigualdade social é enorme, assim, devastadora, assim. Eu comecei a ver isso mais de frente, assim, então eu percebi que viajar para fora do meu país me trouxe oportunidades de conhecer também melhor o meu país, porque as pessoas viam o meu país de uma maneira que eu não via. Então foi muito importante isso para mim. E então sempre teve esse lado assim, pô, mas tem que ter coragem para ir para o Nepal, né? Assim, eu falei, assim, acho que tem que ter, porque tremeu lá e assim 10 mil pessoas morreram, 40% do país ficou destruído. Hum, mas com a experiência, assim, né, foi muito bom perceber que tem um poema que eu gosto muito, assim, né, que eu aprendi na Colômbia, que isso, assim, eu carrego sempre comigo, porque me ajuda muito, que é essa ideia de que solidariedade não é você dar para os outros aquilo que você não mais precisa e se compartilhar aquilo que você tem de melhor, assim, né? E isso, por exemplo, na pedagogia de emergência, o professor sempre deixava bem claro, assim, sabe? Oferece aquilo que você tem de melhor. Se é cantar, então cante, assim, aproveite esse cantar. Se é brincar, então brinque. Mas agora, assim, vamos estudar também quais brincadeiras fazem sentido para essas crianças nesse momento. E eu acho que essa é a coragem, assim, né? Não é de fazer qualquer brincadeira para ser legal. É realmente entender o contexto daquele país, né? Entender realmente o que essas crianças estão precisando nesse momento. Porque
pode ser assim, né? Pode ser muito corajoso, pô, né? A gente sai daqui do Brasil, vai para o Nepal, mas eu acho que a maior coragem é realmente admitir que talvez questões de idioma, talvez por questões de cultura, eu nem consiga atingir o objetivo pleno, assim, né? De apoiar muitas crianças, porque a gente sempre tem algumas questões assim. Mas eu via, né? Por exemplo, quando eu tive no Nepal, a gente assim, teve um terremoto de 7,8, 2 semanas depois, assim, né, a gente foi 2 semanas depois, e 2 dias depois que nós chegamos, teve um terremoto de 7,4. E aí eu senti realmente, porque uma coisa assim, teve um terremoto, houve um terremoto, você vê na televisão, assim, né, o desespero das pessoas, as casas caindo, mas quando a gente chegou lá e teve o terremoto, e a gente vivenciou esse terremoto, dava para realmente, assim, ter aquela certeza do que as crianças passaram, sabe? Quando eu lembro que eu estava dando aula, assim, aí 30, 40 crianças vieram me abraçar, assim, talvez o abraço mais poderoso que eu recebi da minha vida, assim, né? 30 crianças ao mesmo tempo tentando me abraçar. E eu tinha que ter a coragem de dizer assim, a gente vai ficar então junto, e eu vou ficar olhando para cima, e a gente vai tentando ir um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, talvez um pouquinho para frente, porque mais do que isso não era possível mesmo fazer, assim, porque não dava para todas as direções que poderíamos correr, poderia ser perigoso assim para as crianças. E quando acabou o terremoto, foi incrível, assim, sabe? Sair com essas crianças para o local seguro, que era lá na rua, começar a fazer as nossas atividades, e as crianças, depois de 1 hora e meia, dizendo, professor, deixa a gente para casa dormir, a gente está cansado já, a gente já brincou bastante, a gente já se divertiu bastante. Isso foi um momento, assim, bem bonito. E isso me ajudou, então, por exemplo, a ter mais coragem, sabe? Essa experiência que eu tive no Nepal me ajudou realmente, assim, né? Eu diria que fortaleceu a minha coragem para poder enfrentar depois, enfrentar não é a palavra, mas assim, participar depois da intervenção do Equador, que também foi um terremoto de 7,8, ir para o México, que foi um terremoto de 8,1, assim, agora em março eu estive na Turquia, que foi um terremoto também de 7,8, muito forte, mais de 50 mil pessoas morreram. E essa coragem de poder dizer para os meus companheiros, ó, fiquem tranquilos, porque agora a gente entende como funciona. Sabe? Então, assim, teve um terremoto quando a gente estava lá, e a gente falou, ó, calma, porque esse é tranquilo. Só que foi um terremoto de 6,1. Como é que você fala que esse terremoto foi tranquilo para quem nunca vivenciou um terremoto? Assim, né? Então tem que ter essa certeza, essa segurança, assim, que isso foi muito bom, assim. Então, para mim, coragem tem, né, tem esse lado físico mesmo, assim, de me preparar fisicamente, sabe? De eu acho que a coragem, talvez a maior coragem que eu adquiri hoje com a pedagogia de emergência foi aprender a dizer não. Sabe? Porque tinha uma época que eu achava que para ser o pedagogo de emergência tinha que ir em todas as intervenções na hora que chamasse, assim, tem que a mochilinha já tem que estar pronta, chamou, vai, pega o primeiro avião, porque as crianças estão precisando. E em algum momento eu falei assim, sabe, eu acho que ser corajoso também é dizer não vou, porque eu não estou bem, a viagem é muito longa, vou chegar muito cansado, vou precisar talvez de 2 dias para entender esse uso horário e começar realmente a trabalhar bem. E isso foi muito bom, assim, ter essa, sabe, essa postura firme de dizer não, sabe, assim eu gostaria muito de ir, eu adoro esse trabalho, me sinto super bem, mas nesse momento não dá, sabe, assim, porque às vezes a gente acha que coragem, assim, né, tem que ser destemível, tem que ter essa valentia, assim, não, tem que ir, sem medo, vamos mesmo. E eu aprendi que ter coragem é também ter muito respeito, sabe assim, é realmente respeito pelo outro, respeito por mim, agora pela minha família, que graças a Deus cresceu, de, de poder ver esses limites mesmo assim, né? Até onde eu vou. E eu vejo que, né, como eu estudo antroposofia, sou apaixonado pela pedagogia Waldorf, assim, acredito muito nela, acredito muito no caminho e ação. Eu até fiquei pensando assim, né, a gente imagina a ação e aí vem o caminho e a ação, assim. Então é muito legal assim quando a gente tem visto assim, né, quando que às vezes eu penso numa coisa e falo, essa coisa deve ser inédita, ninguém nunca pensou. Aí eu ligo para uma pessoa e falo, não, a gente já está fazendo isso. Eu falei, pô, que sacanagem, mas que bom também, né? Assim,
Eu estou achando aqui que estou inovando. Não, a gente já faz há 3 anos. Falei, pô, ninguém me falou nada. Eu estou aqui escrevendo, fazendo um roteiro, não sei o quê, e alguém já está falando, então me deixa ir aí, deixa eu conhecer também. E é muito legal, mas o que eu queria dizer é essa força espiritual que a coragem também traz para mim, sabe? Essa confiança, sabe? Por exemplo, né, na pedagogia de emergência, a gente tem uma estrutura bem definida, que às vezes parece muito hierárquica, assim, pô, tem o chefe que sempre fala, tem o chefe que sempre vai tomar café, tomar chá, sabe? Então, muitas vezes as pessoas falavam, não, Reinaldo, você tem que ser o chefe. Eu falei, não vou, sabe? Não vou, porque eu não quero ficar tomando chá toda hora, eu não quero ficar tirando foto com político, não consigo fazer essas coisas, não dá, assim, as pessoas, tá bom, então, assim, deixa que eu faço isso, você faz isso, e aí eu me sinto, sabe, assim, me sinto leve de novo, assim, as pessoas até falam, nossa, Reinaldo, quando você é chefe, você é tão chato. Desculpa, eu sei, é difícil para mim essas coisas burocráticas. Eu preciso realmente ter, né, assim, aprender mais sobre isso, porque realmente é muito importante, né? A gente precisa ter isso, quem precisa ter essa postura de falar com essas pessoas, de tomar café com as pessoas, de tomar o chá com essas pessoas, porque são essas pessoas que muitas vezes decidem se a gente vai ou não trabalhar, né? Apoiar essas crianças. Então, são coisas que eu tenho que aprender também. Mas essa confiança, sabe, assim, confiar no time, sabe assim, todos nós somos pedagogos, todos nós entendemos o que nós vamos fazer, todos nós temos bem claro essa missão e todos nós temos desejos e vontades e tudo isso, mas no momento a gente fala, ó, agora a gente vai fazer só isso, sabe? Nós estamos aqui para isso, não dá para pensar nisso, e isso é muito corajoso, né? Eu tenho visto que isso é realmente algo muito especial quando você consegue deixar todas essas coisas assim, né? Porque às vezes eu me lembro nas Filipinas, por exemplo, assim, a cidade foi muito destruída, então a gente teve que dormir em barracas, assim, e foi muito aventureiro, sabe? Primeira noite, pedagogo de emergência é isso, né? Dormir na barraca, sabe? Aquela coisa raiz, assim. No segundo dia, as costas já começam a doer, você fala, Jesus, assim, né? Pedagogo raiz, com as costas todas doendo, e a molecada inteira querendo subir na gente. E aí a gente começa assim, não, alguém tem um travesseiro a mais aí, alguém tem um colchonete a mais. Aí eu me lembro que nós tínhamos um caminhão-pipa para tomar banho. E era o momento assim mais feliz da intervenção, porque todos os ajudantes humanitários se encontravam no carro-pipa para tomar banho, sabe? Então, algum com a canequinha jogando água ali no outro, assim. Então, era um momento realmente super feliz que a gente via então essa confiança de que tudo daria certo, assim, e nas Filipinas também eu me lembro de uma situação que para mim foi muito preocupante na hora, mas trouxe, assim, na hora não, né, depois que eles me falaram, porque assim, nós estávamos numa casa, assim, uma casa super simples, uma das casas que não caíram, e eles ofereceram essa casa para a gente com bastante carinho, assim, com bastante zelo, cuidado, limparam, assim, para a gente. E, de novo, né, vocês estão percebendo como eu gosto de piada, né? E, assim, claro que não tinha descarga, nada funcionava. E os meus colegas da Alemanha não sabiam como dar descarga num negócio que não tinha descarga. Eu falei, gente, vocês estão vendo esse baldinho vazio e esse baldinho cheio de água? Pega o baldinho, enche de água e joga no vaso. E todo mundo me olhava com aquela cara assim de, nossa, que incrível! E eu assim, ai meu Deus, como é difícil ser rico, né? Assim, como é difícil não conhecer esse sistema básico de saúde, né? Pega um baldinho, enche de água, joga, tudo some. E aí era bonito, assim, essas coisas. Mas o que eu queria dizer é que, em algum momento, eu levantei à noite para ir ao banheiro e eu vi que nas montanhas tinham luzes, assim, né? Assim, algumas labaredas, assim, alguns focos de fogo. E eu não tinha entendido muito bem, mas eu estava tão cansado, falei, vou dormir. E aí, no outro dia, quando nós fomos trabalhar com as crianças falaram que o alarme do tsunami tocou e que por isso muitas pessoas foram para as montanhas e aqueles foguinhos que eu vi eram tochas, né, para as pessoas se verem. E eu fiquei pensando assim, mas se o alarme tocou, por que que a gente não ouviu e por que que assim, né, por que que ninguém acordou a gente? E aí a pessoa responsável pela gente falou que
que como nós estávamos tão cansados, né, assim, porque nós estávamos trabalhando com mais de 1.500 crianças, ela achou que a gente deveria dormir, que se fosse muito sério mesmo o tsunami, assim, quando estivesse chegando perto, ela acordaria a gente, porque 2 carros já estavam preparados para levar a gente. Pensei, essa mulher é corajosa, porque se ela me falasse isso ontem, eu não sei o que eu faria com ela, entende? Assim, como assim você está esperando o tsunami chegar perto para acordar a gente, para tirar a gente daqui? E as crianças estavam assim, mas sabe, professor, a gente chegou uma hora que a gente queria voltar para casa, porque se vocês, né, que são os pedagogos de emergência, que são os especialistas, não estão com medo, estão dormindo, então não podia ser grave. E a gente pensou, nossa, mas a gente não estava nem sabendo dessas coisas, assim, sabe? Então, assim, que coragem tem essa mulher de realmente pensar numa situação dessa, né? Entender que nós estávamos cansados e tudo, mas que coisa, né? Assim, que impressionante foi isso para mim quando ela falou. E uma outra coisa também que me impactou muito assim, né, nesses trabalhos assim, foi quando eu estava na faixa de Gaza e era uma situação assim que talvez eu nunca tinha visto realmente na minha vida, assim, né? Até então, em 2014, eu nunca tinha visto assim uma cidade quase que inteira destruída, assim, sabe? Caminhar numa rua e ver que todas as casas foram destruídas por bombas e que algumas crianças moravam ali embaixo daquela paredinha que ficou assim, aquilo me machucou muito mesmo. E eu lembro que um colega perguntou isso no segundo, terceiro dia, assim, né? E nós íamos ficar 14, e ele perguntou já no terceiro se tiver uma próxima intervenção, você viria conosco? E eu, naquele momento, eu pensei, não dá para vir, sabe? Eu não aguento, assim, é demais para mim. Eu percebo como isso me desgasta muito, assim, sabe? Andar 10, 20, 30, 40 minutos no carro e ver tão poucas casas em pé, assim, mexe muito comigo. Isso para mim é muito forte. Eu não sei se eu tenho coragem para voltar a enfrentar toda essa situação. Só que o trabalho foi ficando tão lindo, assim, sabe? Foi ficando tão bonito, foi assim, eu comecei a aprender muito sobre esse universo muçulmano, assim, as orações, as 5 preces que eles fazem por dia, o que eles comem, como eles pensam, assim, o carinho que eles demonstravam pela gente, assim, pô, vocês vieram de tão longe só para brincar com a gente, só para cuidar da gente, que assim, né, claro que eles também falavam que coragem que vocês têm, né, de passar por esse país para chegar aqui, para ficar aqui e depois passar de novo por esse país para voltar para casa, assim. E o trabalho assim foi lindo mesmo, assim, eu fiquei realmente encantado assim com essas crianças, com essas pessoas. Uma imagem assim que sempre me emociona muito assim quando a gente terminou toda a intervenção, aí chegou lá tinha uma carroça mesmo assim, né, um cavalinho, uma carrocinha com algumas crianças sentadas, e elas falaram que era para a gente subir na carroça porque elas seriam o nosso táxi, elas nos levariam até a fronteira, assim, sabe? Isso para mim foi tão emocionante, assim, as crianças estavam realmente oferecendo para a gente assim tudo que elas tinham, né? Que era essa imaginação de que aquela carrocinha, com aquele pôneizinho, poderia caber todos os pedagogos de emergência com todas as mochilas, todas as malas e acompanhar a gente até a fronteira. E eu lembro que voltando para casa, esse colega perguntou: "E aí, Rinaldo? Vou fazer a pergunta de novo, assim, você voltaria novamente com a gente para Gaza?" E aí eu percebi que não só teria coragem de voltar, como eu teria assim algo mais, assim, acho que essa assim transcenderia essa coragem, assim, eu teria assim além da coragem, eu teria também o respeito de voltar, eu teria toda essa essa gratidão, né, de um país que estava passando por tantos problemas, assim, mesmo assim, sabe, mesmo essas pessoas passando por tantas dificuldades, eles faziam questão de que o nosso suco fosse preparado com a melhor água que eles tinham, né? Que o nosso café, que nem é a bebida tradicional deles, fosse o melhor café que existisse no país. Assim. Isso para mim era uma coisa assim que me emocionou muito. Assim, né? E uma outra coisa que talvez possa parecer algo muito corajoso é quando nós fomos trabalhar no Iraque a primeira vez, ali em 2014, né? Para mim foi a primeira vez.
e haviam mais ou menos, assim, quase 800 mil, 1 milhão de pessoas desalojadas. Então, assim, por onde você andava, você via pessoas, assim, dormindo na rua, muitas crianças dormindo na rua, e você fala assim, caramba, como é que a gente vai aguentar isso? Assim, a gente não vai dar conta, a gente nunca vai atender 1 milhão de pessoas, assim, a gente não vai conseguir fazer isso. E era bem no comecinho, assim, bem no momento que o Estado Islâmico estava tirando as pessoas das casas, assim, destruindo todas as casas, e ali parecia um ato realmente de muita coragem, assim, porque assim, tinha essa ideia de que qualquer um poderia ser do Estado Islâmico, que poderia ter alguém do Estado Islâmico ali no meio de alguém, sabe? Então, a gente fez uma roda super bonita, assim, 500, 600 crianças. A roda estava ficando assim, sabe, o ritmo bem redondinho, as crianças fazendo o verso, as crianças cantando as músicas, as crianças fazendo os ritmos, assim, numa harmonia tão bonita, assim. Em mais ou menos 1 quilômetro, 2 quilômetros, apareceram umas fumaças, e aí o professor foi pesquisar, eram realmente bombas que caíram, e tudo aquilo que a gente preza, né, de manter esse ritmo, de começar no mesmo horário, de ter essa sequência para as pessoas, para as crianças se sentirem seguras, para saber que depois assim vem isso, depois vem isso, e depois vem isso. A nossa decisão, né, e aí foi um ato muito corajoso, assim, eu achei muito corajoso, que nem vocês fazer o maracatu com esse verso maravilhoso, eu acho isso muito corajoso, e eu acho super lindo, assim, incrível mesmo. E a gente teve que ter realmente essa coragem de decidir que a partir do próximo dia nós não faríamos mais as atividades no mesmo horário, sabe? Assim, a gente falou, vamos mudar isso para que, né, se foi o Estado Islâmico, para que eles não tenham certeza que isso vai ser, assim, sabe, ali tem 600 pessoas, com uma bombinha a gente resolve tudo. Então a gente teve que ter realmente essa coragem para dizer, não, a partir desse momento a gente vai mudar essa estrutura, a gente vai chegar em horários diferentes, tanto é que no dia seguinte a gente não foi, para ter essa ideia de que acabou, então a gente avisou para os professores, e a gente foi então um dia depois, e a gente alternava assim os horários. Isso eu achei bem corajoso, porque a gente preza muito pelo ritmo, a gente preza muito por chegar pontualmente, para limpar tudo antes de começar as atividades, e a gente percebeu que não dava mais para fazer isso. Isso para mim foi bem importante. E agora, né, depois de... Reinaldo, Oi? ai, desculpa. Não, é porque me veio uma imagem que eu queria compartilhar, assim, te ouvindo. E quando tu fala da coragem, de todas as tuas experiências mais do que inspiradoras, antes da coragem existe o medo, né? Pode ser um medo pequenininho, porque é um passo pequeno que eu dou, ou um medo gigantesco para uma ação gigantesca que eu preciso, né? Que eu preciso dar. E aí, apesar do medo, eu tenho coragem porque eu tenho essa confiança interna, né? Que é o que tu trouxe, assim, essa confiança interna. Então, essa confiança interna que me dá coragem. E aí, essa coragem, quando tu tá lá com as crianças, que elas também estão inseguras, estão, enfim, essa tua coragem, a tua confiança interna transmite, tu consegue transmitir para as crianças, e elas se abastecem da tua coragem e passam a ter também uma confiança interna, e isso se torna como se fosse um ciclo, né? Positivo, e que vai se retroalimentando. Então, não é que não existe um medo para a decisão que precisa ser tomada, seja ela, né, do tamanho que for, mas existe essa confiança interna que é o que sustenta a coragem, inclusive no que diz respeito a gente conhecer os próprios limites, né? Como tu trouxe alguns exemplos, assim, de eu precisava dizer não, eu precisava saber até onde eu dava conta de ir, né? Então, me veio essa imagem, assim, eu quis compartilhar para ver se é isso mesmo que passa dentro de ti. Então, esse medo existe, e existe em todas as intervenções. Assim, todas as vezes que me chamam, eu assim, né, já ia exagerar, mas assim, eu sinto medo, mas é um medo por aquele desconhecido, porque toda a intervenção, mesmo que a gente vá para os mesmos lugares, é diferente, é super diferente. Talvez as primeiras intervenções nos causem até menos medo, sabe? Porque o evento acabou de acontecer, as crianças estão ainda naquela fase que a gente chama de fase de choque, fase aguda,
e é mais fácil trabalhar com elas, porque elas não estão doentes. Então, e é claro que a gente tem medo de ter um novo terremoto, né? A gente sabe que existem assim, depois de um terremoto, vem novos tremores, né? O que a gente chama de réplicas. Isso acontece. E eu tenho, por exemplo, medo, né? A gente estuda, a gente ensaia, a gente treina, né? Quando tremer, tem que fazer isso, tem que ficar debaixo da porta. Se tiver uma mesa muito boa, fica debaixo da mesa. Eu conheço pedagogo que dormia assim, eu conheço pedagogos que dormiam de roupas. Fala assim, não vai dar tempo. Quando esse negócio tremer, eu não vou conseguir calçar meu tênis, eu vou esquecer de como eu colocar o capacete. Então, alguns pedagogos já dormiam preparados, porque isso existe, né? Mas esse medo, né, assim, ele tem um momento, né, assim, pelo menos para mim, assim, ele tem esse momento que é da chegada, assim, né, como é que a gente vai chegar, como é que a gente vai abordar, e isso vai amenizando, porque a gente, na maioria das vezes, a gente chega onde nós somos convidados, então existem profissionais locais que querem trabalhar com a gente, que estão dispostos a trabalhar com a gente, isso já ajuda muito, e existe esse medo do desconhecido, sabe, assim, a gente pode tocar na criança, não pode tocar na criança, assim, né? Eu lembro que uma vez eu cantei uma música que no Brasil não significa nada, no Nepal era um palavrão. E depois fica assim, ai caramba, será que eu não deveria mostrar todas as minhas musiquinhas, mostrar todas as letras das minhas músicas, do que eu vou cantar, para ver se não tem alguma palavra que para a gente não significa nada, e aqui pode ser um grande problema, né? Mas você tem razão, assim, porque quando a gente chega, né? Então, por exemplo, no Iraque, quando eu estava falando, na terceira e na quarta intervenção, o medo aumentava um pouco mais, porque você via que a situação estava complicada, né? Assim, você via que o Estado Islâmico estava mais preparado, já estava chegando muito próximo. Nós ficamos a 80 quilômetros do Estado Islâmico, a 80 quilômetros. Então, assim, quando a gente começava a trabalhar, o medo ia embora, porque a gente estava ali no meio com 200, 300, 400 crianças, e era um momento muito lindo. Mas quando a gente entrava no carro para ir para o hotel, a gente pensava, o Estado Islâmico está 80, 79, 78. Mas como você falou, assim, né, essa confiança do grupo de que tudo vai dar certo. Então, assim, a gente também tem a gente tem uma rota de fuga. Então, assim, se tiver, assim, a gente não faz assim, a gente não tira as roupas das malas, tudo fica na mala. Se precisar sair, pega, coloca no carro e vai, porque a gente sabe para onde tem que ir. Então é muito organizado, né? E isso traz uma para mim, uma sensação de que as coisas vão dar certo, né? E também já teve situações que o time falou assim, a gente não vai nesse momento, porque a gente não consegue garantir a segurança de ninguém. Então, a gente não vai fazer essa intervenção nesse momento, assim, não faz sentido fazer uma intervenção nesse momento, né? E eu sempre fico me Reinaldo, perguntando... Oi, desculpa. posso fazer umas. Termina de falar, mas eu queria fazer umas costuras aqui. Tá ótimo. Não, só para não perder, assim, é que eu gosto muito, né, de uma frase que o Guimarães Rosa fala, que o que a vida quer da gente é coragem, né? E aí eu acho que coragem deve ter, sei lá, quantas milhões de definições, assim. Eu entendo que cada um, em algum momento, encontra a coragem que ele precisa para fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. E às vezes eu também tenho a impressão de que essa coragem às vezes vem como um empurrão, assim, sabe? Vai, coragem, assim, você consegue fazer, assim, a gente está vendo que você consegue fazer, você tem alguma coisa que tá te atrapalhando, mas se você quiser, por exemplo, eu vou com você até ali e depois a gente vê se você quer ir sozinho também, né? Então, isso tem me ajudado muito, né? No verso que a gente acabou de ouvir também, nada terá valor se a coragem nos faltar, né? Mas também não é para ficar inventando coragem, sabe? Assim, a gente se prepara, a gente estuda, a gente, né? Eu lembro quando eu era moleque, né, no Monte Azul, por exemplo, tinha o teste de coragem. E me dava uma raiva, porque a gente saía da favela, porque era muito perigoso, porque era muito não sei o quê. A gente ia para um sítio, e aí os professores começavam a contar a história de que tinha uma tal de mula sem cabeça, e que tinha um tal de lobisomem. E se a gente quisesse ser corajoso, a gente tinha que descer e ficar atrás da bananeira.
Não sei se vocês já viram bananeira à noite, num dia de lua cheia, como aquele negócio mexe, como aquela sombra assusta qualquer criança de 10, 12 anos, e depois a gente tem que tomar chazinho sem açúcar. Mas assim, hoje eu percebo como aquilo era grandioso, assim, porque eu tenho uma saudade, né, desses momentos, assim, até hoje, quando eu tenho a oportunidade de ir para um sítio, e é lua cheia, assim, vem direto essas imagens, assim, caramba, que legal, né? Assim, eu tenho coragem, vou ficar aqui atrás da bananeira, assim. Eu acho que a coragem ela tem mesmo essa coisa muito séria que a gente faz, assim, não, eu tenho coragem, eu vou desbravar tudo isso. E tem aquela coragem mais simples, assim, sabe? De todo dia um passinho a mais, todo dia um pouquinho a mais, e eu vou chegando, sabe? Cada um no seu tempo, cada um com a sua coragem, e a gente chega também, né? Eu tenho percebido isso, que coragem não é ser o mais forte, não é ser o mais bam, bam, bam. Coragem é realmente assim, ó, eu tenho coragem de ir, mas eu vou no meu tempo. Sabe, eu vou devagarzinho, eu faço uma pausa, tomo um cafezinho ali, aí sigo a viagem, paro ali, vou ver a praia, depois eu sigo de novo e aí e tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é realmente um ato de coragem bem especial. Ótimo. O que você, né, essa imagem final assim que você trouxe, eu acho que deixa bem claro assim a importância da gente compreender esse nosso diálogo de hoje dentro dos aspectos internos da caminhação, né? Então, por que é importante eu cultivar a coragem, entendendo essa relação, talvez, né, da coragem com o medo, né? Entendendo como o meu processo de autoeducação. Então, você falou assim, olha, eu tenho medo, mas o meu medo vai até aqui. Daqui para cá, tem que, mesmo que vá com medo, vai com coragem, mas até aqui tem mais medo, depois é mais coragem do que medo. Então, acho que é muito importante entender esse aspecto interno da coragem também como esse processo de autoconhecimento e de autoeducação, né? Entender essa possibilidade de você ter esse autocontrole, né, dessas suas emoções, porque é a sua finalidade, né, enquanto a sua individualidade no mundo. E você trouxe também, bem no começo da sua fala, a conexão com o aspecto que a gente falou no mês passado, que foi do sentido espiritual, né? Então, quão importante é a gente ter essa nutrição, né? E cada um pode até mesmo buscar o seu caminho, né? Para fazer esse seu processo também de autoeducação, porque às vezes quando está faltando coragem é porque você também tá faltando, né? O sentido espiritual da coisa, né? Então, você precisa, né? Buscar esse sentido, que isso vai fortalecer a sua coragem, né? Então, acho que foram falas muito potentes do Awaju, né, no encontro passado, que depois quem, né, não pôde participar. E quando você trouxe a questão do Paracatu, né, eu acho que é importante a gente trazer essa clareza também de que a caminhação é esse encontro com a brasilidade, né? Então, a gente tem em Piracicaba, a caminhação acontece com o hip hop. Em Montes Claros, aconteceu com dentro do encontro mineiro de capoeira, né? Em Belo Horizonte, teve a relação com o tambor mineiro, né? Então, eu acho que a gente olha assim, acho que é importante a gente ver a potência, né, da pedagogia da emergência e da sua atuação e falar, nossa, olha, eu não posso ficar aqui fraquinha, né, desistindo de qualquer coisa. Reinaldo tá ali, ó, tô vendo ele fez essas coisas admirável, né? Então, vou aqui também ter a coragem. Eu acho que a gente olha para o grande, mas a gente precisa olhar para o pequenininho
especialmente depois de todo esse processo da pandemia, que a gente teve a coragem do encontro, né? E essa também é o convite essencial, né? A gente ter coragem de encontrar as pessoas. E quando você falou, né? Às vezes a gente fica fazendo planejamento, e quando a gente vê, já tem coisas acontecendo, já tem movimentos, a gente só precisa integrar e se conectar, né? E essa também é a intenção da caminhação, né? Não é a gente fazer um super planejamento para eu executar a caminhação. Eu ter essa coragem de encontrar as pessoas, ter essa coragem de validar os talentos e também validar as pontinhas ali que vão me cutucar e que vão me ajudar a me lapidar, né? E ter a coragem de fazer esse encontro e de promover o meu melhor, e quando eu promovo o meu melhor, eu posso promover o melhor do outro também, né? Porque a gente pode escolher olhar para a metade cheia ou para a metade vazia, né? E tem suas importâncias, e aqui a gente quer trazer, né, esse convite para a gente começar por nós, né? Então, acho que às vezes quando tem esse medo de eu não sei, não fiz o seminário de pedagogia da emergência, não consigo, não tenho essa capacidade de fazer uma grande ação. É ter essa coragem de encontrar o outro, escutar o outro, o que surge, o que existe, e fazer esse encontro genuíno com o seu destino. Porque o seu destino te levou para a pedagogia da emergência, mas pode ser que o meu me leve para outro lugar completamente diferente. A Malu está em outras ações, né? A Luana em outras ações em Campinas, falando só aqui dos membros, né? Do Grupo Coração. E a gente, enquanto Grupo Coração, a gente não fica se comparando, né? De tipo, eu tenho que fazer igual a Malu, ou tenho que fazer como a Luana. Não, a gente se potencializa nessa diversidade, que é um aspecto externo da caminhação, né? O diálogo com e entre os diferentes, né? Então, ter essa coragem também de encontrar essa diversidade, ter essa coragem de encontrar a brasilidade, ter a coragem de procurar conhecer o que é a alma humana, a alma brasileira, desculpa, também é alma humana, né? Mas a alma brasileira, né? Reconhecer essa história, né? Em nós, né? Então, acho que tudo que você trouxe, apesar de ser a sua fala das suas ações, né, com a pedagogia, eu vejo totalmente como fazer essa tradução para o que a gente quer promover nesse encontro, né, que é a coragem das pessoas se juntarem no movimento e começarem, né, as suas iniciativas locais. Tem algumas perguntas aqui, mas não sei se você quer falar alguma coisa. Não, assim, o que eu talvez ainda poderia acrescentar é que assim tem essa nomenclatura, assim, né, assim, pedagogia de emergência, pedagogia do trauma, parece algo assim, uau, né, assim, ui, aqui muitas pessoas têm a imagem daquele coletinho, né, um bolso tem um canivete, o outro tem não sei o quê. E preciso deixar bem claro, assim, eu tenho viajado muito, né, estou aqui no Rio, estou indo para Vitória, fui para Paragominas, uns lugares que eu nem sabia que existiam. E muitas vezes eu me deparo com educadores que nunca tinham ouvido falar de pedagogia de emergência, nem do pedagogia do trauma, e nem da pedagogia Waldorf, e são mais pedagogos Waldorf, são mais pedagogos de emergência, e são mais pedagogos do trauma do que muita gente que está fazendo formação. Assim, no sentido espiritual da coisa. Sabe? As pessoas muitas vezes não têm noção do que é, não têm noção dessas coisas que a gente fala, desses corpos e de tudo isso que a gente estuda, mas lá na essência eles estão fazendo algo que muitos da gente talvez não faria, porque não, está faltando giz, não tem o negocinho aqui redondinho, amarelinho, cheirosinho, e fazem de um jeito, assim, né? Assim, eu falo para muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas não acreditam, assim, ser pedagogo de emergência
não é que é fácil, mas é uma situação que a gente sabe que ainda não, as pessoas não estão doentes, sabe? Assim, aconteceu o terremoto super pesado, mas é muito mais fácil trabalhar com essas crianças do que muitas vezes trabalhar com as crianças brasileiras que passam o que elas passam todos os dias, assim. E se um educador faz isso, assim, eu já até, não é, gente, não briguei com alguns médicos, não é assim, né? Eu não sou violento, pelo amor de Deus. Mas sabe quando você pede para os médicos, antroposóficos, gente, pelo amor de Deus, assim, sabe? Atende todo mundo, mas se chegar alguém e falar que é professor, dá mais 15 minutos, porque nas costas dele tem mais 20, 30, 40, 50 alunos, entende? Assim, que ele está carregando mesmo, assim, que ele está, assim, carregando literalmente, sabe? Esse educador leva essa molecada para casa, para a cama, e o marido, coitado, e a esposa tem que ficar ouvindo do Joãozinho, do Pedrinho, da Mariazinha, e ele já está assim, ai, como é lindo esse Pedrinho, essa Mariazinha. Só que esses garotos crescem e o professor continua levando para casa, aí virou o Pedrão, o Joãozão, né? E assim, mas de novo esse cara, mas assim, não para, assim, o que eu quero dizer é que que hoje no Brasil, ser educador, ser pedagogo, ser professor é algo tão corajoso, sabe assim, é tão precioso, assim, hoje, né, no Brasil, com tudo que a gente está vivendo, né, principalmente nos últimos meses e agora nas últimas semanas e tudo isso que assim, que vocês sabem do que eu estou falando, o educador tem que ter uma força que eu me pergunto de onde ele tira. Ele tem que ter uma coragem de levantar de manhã e ir, sabe assim. Então assim, não é só coragem, é um amor tão grande, né, assim, que alimenta essa pessoa, porque senão a gente fala assim, ah, não, hoje eu não vou, e assim, não dá, e eu tenho visto que as pessoas estão indo, então, assim, quantas escolas estão procurando, né, agora, assim, estão tentando entender o que fazer, sabe, assim, como é que a gente vai lidar daqui para frente, sabe, o que é que a gente precisa, né, assim, passou, aconteceu, a gente pode falar, inventar um monte de culpados, assim, inventar muitas desculpas, e algumas, ou assim, que serão verdades mesmo, mas assim, o que é que a gente faz daqui para frente? Assim, o que é que a gente faz realmente daqui para frente sem culpar ninguém, sabe assim? Vamos olhar agora, sabe assim, como conversar com os pais, sabe? Como conversar com esses alunos Então, que eu estão aqui, vou né? pegar esse gancho aqui seu e vou trazer as perguntas. Eu vou trazer todas porque elas estão muito uma conectada com a outra, tá? Então, a Paloma disse que adoraria ouvir um pouco sobre como ativar a coragem frente a este problema de ataques em escolas que estamos assistindo, e também ouvir sobre como conversar com as famílias sobre este tema, de forma a criar estratégias de proteção junto com a coragem. A Gabi, que cuidados o professor pode ter consigo mesmo para se manter de pé diante dos horrores vivenciados por nossas crianças? E cadê? A, a Renata falou também do amor, né? Que essa polaridade, né? Da coragem, do medo não é a coragem, mas o amor, né? E você trouxe na sua fala, né? A importância do amor. Acho que são essas duas perguntas. E daí, se alguém quiser abrir também o microfone e fazer essa interação, é para isso que a gente está aqui, gente. Então, só levantar a mãozinha aqui embaixo e abrir o microfone. Então, assim, são temas bem colocados, bem complexos, assim, né? A gente teria que fazer um conto só para isso, mas assim, de uma forma bem, para talvez instigar um pouquinho, assim, essa situação, né, que está acontecendo nas escolas, que aconteceu em algumas escolas brasileiras, e, assim, não é nova, é uma situação que no Brasil já aconteceu há algum tempo, né, já não é o primeiro caso, a gente sabe disso, mas que vem acontecendo em vários outros países. E, assim, em alguns países, por exemplo, eles trabalhavam essa situação, né, com aquilo que a gente chama de síndrome de Amok. Essa síndrome, né, assim, aquela síndrome que, né, assim, essa palavra Amok
vem acho que da Malásia e significa assim, fúria, sabe, raiva, algo muito intenso, assim, do nada, de uma hora para outra, realmente tem essa fúria e eu machuco todo mundo e eu posso também ser machucado por isso. E isso era assim algo muito assustador, porque realmente assim do nada vinha alguma coisa e assim a gente sabe o que assim aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, né, tudo isso. Mas hoje a gente tem visto que se a gente pega tudo que acontece no mundo inteiro em relação a esses ataques às escolas, hoje até mudou um pouco da nomenclatura. É muito difícil encontrar uma nomenclatura, né? Já teve em algum momento que a gente falou de massacre escolar, mas aí não cabe. Suicídio, homicídio, também não cabe, porque aí teria que ir mais para esse lado da criminologia, da polícia, não sei o quê. Esse AMOC. E aí hoje a gente está chegando nesse conceito mais desse school shooting, né, que seria assim, esse tiroteio escolar. E aqui no Brasil a gente tem usado bastante essa palavra ataque escolar. E os últimos têm sido, pelo menos a impressão que dá, é que tem sido planejado. Entende? Não está tendo essa fúria, não está tendo essa coisa assim do nada acontece. Assim, tem sido algumas coisas planejadas. E o que a gente tem estudado, né, assim, o que eu tenho conversado com meus amigos que estudam isso mais que eu, é que assim, nesse momento a gente precisa ter coragem para colocar todo mundo na mesma mesa. Sabe assim, pais, professores, diretores, alguns alunos mais velhos também, para realmente entender assim, quando acontece o que acontece, né, o que tem acontecido nas escolas, isso mexe muito com a gente, né? Acho que todos aqui ficam muito mexidos com isso, não porque necessariamente todos nós temos filhos na escola, mas porque a gente já foi na escola e a gente fica imaginando, caramba, essa escola, esse local tão sagrado para mim, tão importante para os meus filhos, tão importante para a nação, né? A escola que a gente tem essa, assim, não, é ali que ele vai aprender as coisas necessárias. Claro que não é só ali, mas a escola é algo realmente, é um templo sagrado quando a gente fala de educação. E quando a gente fala de espaço seguro para muitas crianças brasileiras hoje, a escola, apesar de tudo, é o local mais seguro que elas têm. Quando eu falo escola, eu estou falando de associações comunitárias, de projetos sociais, né? Estou falando de tudo isso. E quando esses trabalhos, né, essas escolas, essas associações trazem essa sensação de que não é mais seguro, fica muito difícil para muitas crianças, entende? Então, assim, tem muitos pais hoje que estão assim, levo, não levo, levo, não levo. E tem muitos professores, assim, traz, sabe assim, nós também estamos com medo, nós também estamos preocupados, a gente também está tentando, a gente está buscando também uma forma de que essa escola volte a ser segura. Então, esse é o momento de, é aquela coisa que a gente fala assim, né, é transformar esta crise numa oportunidade até de rever as nossas escolas, até de rever as estruturas físicas das nossas escolas, assim, né? Em alguns países eles já estão colocando aquele detector de metais, parece no aeroporto, assim, antes de entrar na escola, as crianças têm que passar por aquilo todos os dias para ver se não tem alguma coisa ali. E isso, por exemplo, a gente tem visto também que ativa as imaginações de alunos que buscam outro caminho para tentar fazer isso também. Então, tem alguns países que estão realmente chamando os alunos para conversa, para perguntar assim, sabe, o que é que nós podemos fazer a partir de hoje juntos? Porque também tem algumas escolas que a gente sabe que a pressão em cima dos alunos, né, para ter todos os conhecimentos, para passar no vestibular, está muito grande e muitos alunos não estão sabendo lidar com isso. Então, bem lá no comecinho, a gente tinha muitos casos de bullying, tinha muitos casos dessas situações, e hoje a gente tem percebido que não necessariamente essas pessoas passaram realmente alguma coisa por isso. Assim. São muitas vezes jovens inteligentes, assim, jovens que realmente têm uma capacidade intelectual, assim, existe isso também. Então, o que a gente tem visto é isso que eu já falei, assim, né? Porque isso eu acho que é um ato corajoso, sabe, assim, de a gente assumir, gente, vamos olhar junto o que está acontecendo, sabe, assim, vamos olhar para frente, sabe, assim, o que aconteceu, infelizmente, sabe, assim, como é que a gente pode agora apoiar esses pais, apoiar todas essas crianças, sabe, assim, quantas crianças não perderam esses amigos, né, assim, quantas crianças agora estão passando, assim, não estão conseguindo dormir, porque
porque a gente sabe que isso acontece, né? Como realmente, né, os professores falarem também das angústias que tem, assim, o que eu estou querendo dizer é que já existe um movimento muito grande, assim, existem muitos professores pensando em largar as escolas, e isso não vai resolver os nossos problemas, entende? Assim, não vai resolver, porque são professores que têm muita experiência, que conhecem muito, que trabalharam muito, mas a pergunta é como a gente realmente falar das nossas angústias, falar das nossas situações, sabe assim, professor, educadores, como encontrar o caminho onde professores deixam de falar que tudo é por causa da família, também com uma família dessa, né? E as famílias também param de falar assim, também com um professor desse, né? Assim, o professor sou eu, os pais são vocês, como é que a gente agora lida com essa situação, sabe? A organização é essa, como é que a gente pode realmente melhorar isso? E os professores, além dessa coragem, né, tem que ter essa serenidade também, porque não está fácil, né? A gente sabe que em muitas situações não é fácil, é muito difícil, né? Assim, eu atendi algumas escolas que passaram por situações parecidas, mesmo que você reforme a escola, mesmo que você dê um outro nome para a escola, né? O que aconteceu, aconteceu. Então, como realmente assim, manter essa chama acesa de que a escola é um local especial para as crianças, que a escola deveria ser um espaço realmente incrível para essas crianças. E a gente tem que entender que a escola não é feita só de professores, né? Então, assim, nas escolas Waldorf, a gente fala da escola dos pais, por exemplo, né? Como fazer também que as outras escolas, né, que não tem a pedagogia Waldorf, encontrem esse caminho também de pertencimento, assim, né? A escola pertence à comunidade. Em São Paulo, eu não sei como é em outros estados, mas algum tempo atrás, em São Paulo, tinha a Escola da Família, e era um nome incrível, assim, né? Escola da Família, e ela era aberta realmente nos fins de semana para toda a família. E a gente começou a ver muitas famílias usando as escolas para fazer piquenique, para aprender trabalhos manuais, para fazer, né, crochê, tricô, pintar. Isso foi um momento que eu me lembro que a gente teve poucos casos, né, de ataques escolares, porque a escola realmente estava aberta para todo mundo, fazia parte desse paisagismo, assim. Reinaldo, sabe que me veio agora? E outro dia nós até estávamos conversando no nosso grupo aqui de Porto Alegre, aliás, que está aqui hoje presente também faz parte e participou desse diálogo. E a Camille trouxe essa imagem, né, que as escolas nesse momento elas estão muito preocupadas com a segurança física, né, com o corpo físico da escola, mas elas não estão olhando para o que está dentro da escola, que são seres humanos. Então, como trabalhar essa questão anímica da alma mesmo? Então, voltando ao que a gente vinha falando antes, né? Apesar do medo, eu preciso ter coragem para ir. Eu, como professor, né? Os alunos, a partir de uma certa idade, que já têm um entendimento maior, porque eu tenho uma confiança interna, né? Então, eu acho que esse olhar para além da segurança física da escola é algo que precisa ser trazido. Não sei se pelo pedagógico, pelas famílias ou por todos, né? E de que forma, então, por exemplo, quando vocês estão fazendo as intervenções, né? Que não é uma situação como o que de fato aconteceu na semana passada e vem acontecendo, são desastres naturais, mas assim, apesar daquilo que aconteceu, como é que eu readquiro essa confiança interna? Porque é esse trabalho na pedagogia de emergência que vocês fazem com as crianças e jovens e até os adultos, né? Então, tem uma relação com a arte, tem uma relação com o aspecto espiritual, enfim, eu acho que seria legal dar uma pincelada nisso, assim, de forma prática. Vocês estão pegando pesado. Hoje quem não vai dormir sou eu. Vai falar assim, ai, esqueci de falar isso. Ai, meu Deus, não sei o quê. Mas assim, você tem razão, Malu. Assim, na pedagogia de emergência, né, a gente pensa nesse cenário de destruição, sabe? Na pedagogia de emergência, a gente pensa terremoto, tsunami, enchente e tudo isso, né? Assim, então, é claro que essa estrutura física, na maioria das vezes, foi destruída. Então, assim, a nossa estrutura física, às vezes, é aquela fita de estacionamento em volta de algumas árvores para criar esse espaço seguro. Esse espaço seguro significa que, uma vez que nós estamos ali,
ninguém vai gritar, ninguém vai bater, ninguém vai machucar. Claro que a gente não pode falar assim, não haverá outro terremoto, isso a gente não consegue, mas nesse espaço a gente tenta realmente manter essa calma, né? Assim, quando, assim, esse espaço físico, assim, ele fica lindo porque a gente varreu, ele fica lindo porque nós tivemos todo o lixo que estava ali nos campos de refugiados, porque não tem coleta seletiva e não tem lugar para colocar, então fica tudo espalhado. Então a gente chega 1 hora antes para limpar, para a gente começar a fazer nesse local limpo, né? Esse físico, né? Assim, depois tem essa vitalidade, né? Assim, tem esse ritmo. Que eu falei, assim, né? A gente chega nesse horário, a gente faz o nosso verso, a gente canta a nossa música, a gente faz o nosso movimento. Tem oficina que trabalha o pensar, o sentir, o querer das crianças, e elas se revezam nessas oficinas, sempre respeitando a idade delas, sempre respeitando aquilo que nessa idade ela consegue fazer, respeitando, né, aquilo que a gente chama de pedagogia do sucesso. Eu não vou oferecer para uma criança pequena aquilo que é para um adulto. E não vou oferecer para o adulto, talvez no momento, aquilo que ela fala, nossa, mas isso aí, né, eu vou fazer esse negocinho de criança. Isso seria esse ritmo mesmo, assim, o que vem, essa certeza, sabe, assim, todos os dias, quando eu chegar lá, eu vou encontrar a Malu, a Aline e a Gabi. Assim, são as 3 referências que eu tenho. Isso já traz uma segurança enorme. Imagina nas nossas escolas que muitos professores estão faltando porque estão doentes, e a criança fica assim, a professora faltou, e quem é que vem hoje? E quem é que vem hoje? Sabe, assim, isso já dá uma aflição. Depois a gente trabalha muito essa questão das relações. Sabe? Então, assim, legal, importante que a Malu e a Aline e a Gabi vão chegar, né? A Gabi Moraes, aqui da Bahia. Mas se as 3 não se entenderem, a criança também vai ficar perdida. Porque eu pergunto para a Aline, ela vai falar, não, não é assim que faz. Tá bom, então vou perguntar para a Malu. A Malu fala, ah, mas a Aline não entende nada, pelo amor de Deus. Assim, é para fazer. Entende? Nós temos que entender o que as crianças estão passando e entender a nossa missão, sabe assim? Mas você já falou com a Aline? O que que a Aline disse? A Aline disse isso, então vamos conversar com a Aline. Vamos ver junto então, assim, sabe? Malu, com você eu consigo falar coisas que eu não consigo falar com ninguém. Muito obrigado. Que legal que você consegue fazer isso comigo, mas ó, eu tô sentindo que você quer falar mais alguma coisa. Mas se eu não conseguir te ajudar, eu posso perguntar para o Adailton? Ou eu posso perguntar para um outro educador que talvez possa te aconselhar mais do que eu? Isso faz com que ela tenha confiança em você e mais numa outra pessoa, e ainda tem esse poder de decisão. Não, eu quero então eu quero tentar, porque se você confia nela e eu confio em você, né, isso é esse lado das relações. E tem esse lado realmente, né, que a gente chama dessa missão, dessa identidade, assim, né, assim, o que a gente quer alcançar com tudo isso, sabe assim, qual que é assim, alcançar essa espiritualidade da missão, né? Que a criança, por exemplo, não perca a missão dela, não perca a identidade dela. Né? Ela realmente consiga entender e transformar tudo isso que aconteceu, né? Transformar essa crise numa oportunidade. Em algum momento que ela fala assim, caramba, foi difícil, sofri pra caramba, mas agora, por exemplo, eu consigo ajudar outras pessoas. Sabe, a criança caiu, se machucou, ó, fica tranquila, porque a Adriana Berge, ela manja disso, os meus alunos falam sempre assim, ela manja disso, ela entende de curativo, você vai ver, vai ficar até bonito. Depois você vai colocar um gesso e a gente vai poder fazer coraçãozinho, você percebe como as crianças têm essa confiança, né? Nas escolas hoje, né, que a gente trabalharia então a pedagogia do trauma depois de alguns meses, a gente tem que pensar de novo. O físico a gente tem que pensar, sabe? Tem que pensar. E tem que rever muitas coisas no Brasil, porque assim, porque o nosso país, né, sofre de muita criminalidade, sofre de muitos furtos, de muitos roubos, a gente coloca muitas grades nas janelas. Mas se entra alguém e coloca fogo, como é que a gente tira as crianças, já que as janelas estão fechadas? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que rever algumas coisas. Sabe assim, não adianta ter 500 portões, 500 chaves, mas a gente nunca sabe quem é que está com a chave. Então precisa abrir, e tem que ver ali no sistema quem é que está com a chave, já não dá mais tempo. Esse físico a gente precisa olhar com carinho, sabe? A gente precisa talvez parar de construir escolas do mesmos moldes que a gente constrói prisões, entende? Assim, a gente também precisa repensar as nossas prisões, porque parece que não está funcionando, né? Assim, então, assim, sabe, essas escolas com muitas grades, assim, agora a gente está pensando assim, coloca policial na frente ou não coloca policial na frente? Eu já vi alunos indo para a escola no primeiro ano, desesperado, assim, eu não vou para a cadeia, o meu pai fez isso e está na cadeia, mas eu não vou.
porque a escola tinha muitas grades e naquele dia, infelizmente, tinha uma viatura da polícia também. Então esse aluno tinha certeza que estava indo para a cadeia, mas ele não tinha feito nada. Esse ritmo na escola a gente também precisa estruturar, sabe assim? A gente precisa realmente oferecer para os educadores, para os professores, essa condição de chegar bem todos os dias, sabe? O que é que você, Juliana Barra, enquanto educadora, precisa para se sentir bem, se sentir segura, para poder acolher essas crianças, sabe? Assim, é um café de manhã antes do trabalho, sabe? É que assim, né, alguém te pague 1 hora a mais para você poder limpar a sala, para você fazer um desenho na lousa, sabe? Esse ritmo, assim, depois que o aluno entra, acontece isso, 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 no intervalo tem isso. Nas escolas, assim, essas relações que eu falei, né, a gente fala muito na relação professor-aluno, aluno-professor, mas hoje, com tudo que a gente está vivenciando, a gente tem que pensar no professor-aluno, professor-professor, aluno-aluno, professor-aluno e o porteiro, professor-aluno e os cozinheiros, as pessoas que trabalham na limpeza, porque todos fazem parte da educação da criança. E a gente precisa entender isso, assim, sabe? Eu conheço muitos alunos que, se você pergunta quem é a pessoa mais importante da escola, ela vai falar porteiro, o cozinheiro, porque parece que essa mulher é mágica. Eu chego, ela me olha e me dá 2 colheres a mais de arroz. Parece que ela adivinha, essa mulher é uma bruxa. E ela sabe mesmo, é impressionante, né? O porteiro é aquele que fala assim, não precisa correr não, viu, Liese? Você não está atrasado porque está correndo. Vem cá, fala comigo. Então, todo o corpo, né, assim, docente, todo o corpo operativo, né, se esse aqui é o nome, a gente precisa ter essa relação. E a escola precisa ter uma missão bem clara, sabe assim, daqui para frente a gente vai olhar para isso. Então é isso, assim, né, Malu? Você falou assim, né? Hoje a gente sabe que se o trauma é uma ferida da alma, qual é o curativo que eu preciso fazer para essa alma? E a gente sabe que não é só ficar falando que tudo vai dar certo, né? Muitas crianças não conseguem falar, muitas crianças, estou sendo bem honesto agora, não conseguem desembuchar como a gente quer que elas façam. Mas muitas crianças conseguem desenhar, conseguem pintar, conseguem cantar. Num passeio, ela consegue mostrar, sabe? Nossa, está faltando beleza na minha vida. Então, a arte hoje, a gente sabe que é muito curativo, né? Então, tem algumas organizações que eu conheço, assim, que valorizam tanto a arte que chega a ser um problema para elas. Mas elas sabem que isso está sendo, assim, aquilo que está mudando a vida das crianças. E tem alguns pais que chegam e falam assim, mas vocês só cantam na escola? Porque a minha filha canta o tempo inteiro, a minha filha pinta o tempo inteiro, e a minha filha está pintando até as paredes porque eu não tenho mais papéis. Vira um problema, a gente sabe disso, né? Mas quando a gente explica para os pais, né, que se ela fizer xixi depois desse evento, e que se eu bater nela, ela vai fazer mais xixi, os pais precisam entender que esse xixi é uma reação normal diante do que aconteceu na escola, que não é normal. Entende? Que se eu estou assustado em levar minha filha também está assustada porque eu estou assustado e está todo mundo assustado e isso está virando uma coisa. Então, eu também acho, né, Malu, que a gente deveria, por exemplo, ter coragem, eu não sei como fazer isso, por isso que eu estou falando assim, como tirar alguns programas de televisão do ar. Assim, gente, para de falar assim, a gente já entendeu. E do jeito que vocês estão fazendo, não estão ajudando ninguém. Assim, é mais medo em cima de medo, assim, sabe? É uma coisa assim que eu já nem, assim, eu parei de tomar café na padaria porque eu não aguento tomar café com aquela televisão falando de tudo aquilo que aconteceu sem filtro. Você sabe que muitas das coisas não são verdade, principalmente quando a gente estuda isso. Eu falo, gente, quem não conhece isso, como é que se sente seguro na escola, entende? Então, a gente precisa mesmo, assim, trabalhar, né, assim, a gente que estuda antroposofia, assim, o físico da escola, o etérico da escola, né, assim, esse astral da escola, né, e esse eu, essa missão da escola. A gente precisa rever algumas coisas. E isso, né, como está acabando o nosso tempo, eu acho que é muito corajoso. Então, por exemplo, hoje, no nosso país, a gente tem que ter muita coragem para começar a aula com verso, com poema, porque a gente vive num processo laico, mas assim, é laico até aqui, né? Então, quantas vezes a gente já sofreu porque a gente falou um poema do Dom Helder Câmara? Ah, mas ele é católico. Ai, gente, mas ele também é um ser humano. Olha que bonito que ele escreveu.
Então, a gente, assim, há 10 anos, às vezes, a gente continua fazendo acima de mim o céu, abaixo de mim a terra, e aqui estou eu, porque cabe em todas as religiões, mas em algum momento a gente precisa ter coragem de falar, sabe, esse verso é bonito, esse verso mexe com a alma das crianças, sabe, esse verso ajuda a gente, sabe, essa música ajuda também, né, mexe assim com o nosso sentir. E essa percussão corporal, esse maracatu de manhã, acorda a criança para essa parte teórica que ela vai ter agora, sabe? Então a gente está trabalhando esse pensar, esse sentir, esse querer. E hoje eu percebo que quando você quer falar sobre essas coisas, você tem que ter muita coragem, tem que ter doutorado. Se você tem doutorado, pós-doutorado, não, então tá certo. Mas se você é um simples ser humano, assim, não, apaixonado por arroz e feijão, aí fala, mas isso aí é muito difícil, professor. Não, é muito difícil mesmo. Assim, eu vi nos Estados Unidos, a minha professora lá, né, ela sempre fala assim que existe ainda esse conceito de que a educação é muito cara. E ela sempre fala assim, então deixa de investir, deixa de investir. Se é muito cara, deixa de investir e daqui a uma geração a gente fala sobre isso. Fala assim, aí a gente vai ver o que é caro. Então a gente precisa realmente parar de ver a educação como um produto, né? Assim, realmente ver a educação como algo sagrado, sabe? Eu gosto muito dessa ideia da educação, né? Para a liberdade. Olha que não é fácil ser livre. A gente está vendo hoje em dia como não é fácil, né? Assim, tem que ser corajoso para falar muitas coisas que a gente tá falando hoje. Então, o que eu quero dizer, assim, né? Porque o nosso tempo está acabando, é que e a Aline falou muito bem, a Manu também falou muito bem, e muitos que eu conheço aqui falam isso, que talvez hoje, né, a maior coragem que a gente precisa ter é dar uns passinhos para trás, sabe? Assim, sabe? É voltar a brincar de pular saco em vez de comprar aqueles brinquedos super caros, assim, sabe? É fazer amarelinha de novo e ter coragem de escrever, sabe? Eu lembro quando eu pulava amarelinha, tinha lá céu e inferno. E era uma coisa assim, caramba, para chegar no céu tem que passar por esse inferno aqui. E era uma coisa assim que alimentava muita gente, né? E, e, e não esquecer que se todos nós, seres humanos, nunca passarmos por dificuldades, né? Nunca passarmos pelos perrengues que meus alunos sempre falam, como é que a gente vai crescer também, né? Como é que a gente vai entender algumas coisas? Se eu, né? Como é que eu vou entender a dor do outro, né? Se eu nunca tive a oportunidade também de sentir dor, né? E olha, a gente está vivendo um momento bem gourmet, assim, né? Muitos de vocês têm a mesma idade que eu e eu vivo trazendo esse exemplo. O mertiolate não dói mais, né? Assim, a gente já não sente mais aquela coisa que a gente sentia. Eu lembro quando eu me machucava e a minha mãe falava, passa mertiolate, eu já falei, já sarou. Deus que me livre de passar esse negócio, assim. Isso dói mais do que o machucado. Assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa oferecer para as nossas crianças, assim, não é isso que eu estou falando, a gente não precisa oferecer para as nossas crianças ataques escolares, mas oferecer para nossas crianças, né, para nossos adolescentes jovens, possibilidades de expressar também essas dores, assim, de mostrar que isso está acontecendo, porque a gente vive, não digo num país, a gente vive hoje num mundo bem violento, assim, sabe? A gente, assim, o que a gente está assistindo é bem violento, o que a gente está presenciando é bem violento, mas não deixar de ver as coisas boas que são feitas todos os dias, assim, né? E são muitas coisas incríveis que acontecem todos os dias, e a gente ainda investe em ficar focando naquilo que não aconteceu, sabe? Quantas escolas, né, estão fazendo coisas incríveis pelas escolas, quantos professores estão fazendo pós-graduação, estão fazendo curso daquilo, estão fazendo não sei quantos cursos para entender melhor as crianças, para entender melhor os pais, e a gente precisa valorizar isso, assim, né? Acho que é aquilo que o verso fala, né? Nada terá valor se a coragem nos faltar, né? De realmente olhar para isso, né? E esse entusiasmo, né? Eu sempre me pergunto assim, por que vocês estão aqui às 9 horas da noite, né? Assim, gente, né? Eu tenho 2 filhos, cada um tem não sei quantos aqui. O que é que nos motiva a falar sobre temas tão complicados, né? Eu acho que é realmente esse desejo de mudança, né? De entender as coisas. Então, assim, né? Para terminar, se vocês, né? A próxima vez que vocês encontrarem com o professor, sabe? Dê aquele sorriso, fala assim, ei, você é o cara, é que eu repito muito que os meus alunos falam, porque eu tento me manter atualizado, assim, vocês
vocês são os caras, vocês são as minas, assim, ele vai ficar muito feliz, sabe? Porque faz muito tempo que os professores não estão ouvindo isso, sabe? Faz muito tempo que os professores estão ouvindo que eles não se esforçam, que eles não são mais os mesmos, que pedagogia é um curso que não vale nada, que a gente só faz pedagogia porque não conseguiu fazer isso. E eu conheço muita gente que faz pedagogia porque ela quis fazer pedagogia, porque foi o pedagogo na vida dela que transformou muitas coisas na vida dela. Sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa bem... E aqui eu conheço vários pedagogos aqui, né? Então eu já fico assim, ai, como esses caras são legais, enfim, como é bom. Assim, eu gosto de ser pedagogo, eu gosto de ser educador. Assim, eu já tentei fazer outras coisas e não dava. Assim, eu falei, ah, não, deixa eu voltar para minha área e vai dar tudo certo. Ótimo, Reinaldo. Eu vou fazer mais umas costurinhas aqui, que quando você fala dessa proteção, né? E quando a gente fala a gente tem que proteger as crianças, né? A primeira imagem que vem já é, né? Detectores de mentais, policiais, mas, né? E esse poder da história que cria essa resiliência, né? Que cria essa coragem, essa confiança, né? Das brincadeiras, né? Então, qual é a proteção que de fato a gente quer oferecer? E quando você traz isso, né? Lembro da solidariedade, né? Da imagem que você trouxe, né? Não é simplesmente dar o que está sobrando, mas é o que eu tenho, então vamos compartilhar. E aí eu tenho isso em mim, essa arte que eu vejo que é tão importante nas crianças. Eu cultivo arte na minha vida. Eu tenho um momentinho, um caderninho para eu fazer meus rabiscos, minhas aquarelinhas, né? Eu leio livro bonito de história, de poema, de imagens, né? Meu filho me trouxe o livro, ele falou assim: ai, mamãe, o que eu mais gosto no livro, a gente vai entendendo as pessoas, é que tem essa bolinha aqui. E daí eu tenho que guardar no lugar, eu tenho que saber qual que é o lugar. Eu falei, isso diz muito sobre você, meu filho. Eu falei, o que eu mais gosto no livro é que cada livro tem um desenho diferente. Eu fico pensando como que desenhou isso e como que isso estava dentro da pessoa, né? Eu fico vendo cada detalhezinho, assim, né? Então, acho o quão importante é a gente também olhar e fazer esse autocultivo, né, em nós, de tudo que a gente quer de fato oferecer para a criança, não porque está aqui e eu sei que é importante, mas porque eu vivo essa experiência, né? Essa experiência é viva e é importante para mim, é nutritiva para mim, né? Então não é só porque Steiner falou, não sei quem disse, né? Mas assim, o que está em você, né? Que história é essa que você quer e experiências são essas que você quer contar? E essa questão da valorização, né, e da relação com o outro, né, com aquele que serve, né, não só o professor, né, mas aquele que serve, eu fiz um seminário, participei, né, de um encontro da pedagogia de emergência em Santana do Parnaíba, há muito tempo atrás. E o Paulinho trouxe um relato que pode ser que já faz tanto tempo, pode ser que não seja exatamente assim, eu não vou trazer tudo, né? Mas a imagem que ficou é que ele ou alguém da equipe assim foi acolher uma pessoa, né, que passou e tentaram muito tempo assim estabelecer uma troca, um diálogo, né, que pudesse ter um desabafo assim, e a pessoa estava tão em choque que ela não conseguiu falar. Mas aí no final do tempo assim, teve aquela mão no ombro, aquele carinho assim, né? E aí a pessoa chorou, gritou e aí se expressou, né? Então, quanto que o toque sutil, mas as sutilezas todas da vida, né? Então, não é uma grande ação que necessariamente, né, vai transformar vidas. É você reconhecer o outro e falar, professor, né, ou porteiro, ou cozinheiro, ou quem quer que seja, né? Nossa, você é incrível, muito obrigada por isso que você, muito obrigada por abrir a porta, né? E
tocar a pessoa, né? E ela sentir, né? Essa relação, esse calor, né? Verdadeiro, assim. Então, acho que muito importante essa característica, né? Que é muito presente na pedagogia da emergência, que é essa sutileza também, né? E a simplicidade, né? De tudo do que eu vivi. Eu falei, mas gente, já brinquei de tudo isso na minha infância. Todas essas brincadeiras aqui, nenhuma brinquei na infância, né? Então, a importância, né, dessa simplicidade e também de confiar que o que você precisa está em você, né? Reconhecer, eu gosto de reconhecer a minha bolsinha da Mary Poppins, sabe? Eu não sei o que eu preciso, mas eu sei que está lá, né? Então, se eu tenho consciência da minha bolsinha da Mary Poppins, a hora que surge a situação, eu tiro alguma coisa de lá de dentro, né? E isso só vem desse processo, né, de autoconhecimento, né, de experiências consigo, né, não só experiência para o outro, né, servir o outro, mas também estar nesse lugar assim de se servir, né, de sentir o prazer da sua companhia, né, não só ser prazeroso estar com o outro, mas estar consigo, se proporcionar esses deleites, né, de arte, né, arte em qualquer linguagem, né? Então, e acima de tudo, o meu ponto, meu nozinho aqui na costura, quando você traz essa imagem, né, da escola como esse lugar sagrado, né, a gente também lembrar na perspectiva da trimembração social, que é o lugar, né, de ação, né, de mobilização da caminhação, é que a educação está nesse lugar sagrado da liberdade, né? Então, se a gente não puder, nesse espaço, se sentir, né, e conquistar e promover a sua liberdade e a do outro, né, realmente aí a escola, né, ou qualquer espaço educador é mercadoria, é produto, e aí está na força, né, na força contrária aí, né, e aí dá os probleminhas, né. Então, eu vou deixar aberto aqui se alguém quiser trazer mais alguma coisa, fazer um agradecimento aqui para o Reinaldo também, e daí eu abro para a sua palavra final. Alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Coragem, pessoal! Você também pode falar boa noite, já deu. Eu vou falar. Eu já conheço o Ronaldo. Ai, gente, desculpa. O Reinaldo, né? Ele já veio aqui, a gente aqui da Sobei, né? Ele já veio aqui em São Paulo, aqui na Sobei com a gente. E eu queria te dizer e queria te agradecer, porque a partir desse momento que você falou sobre a coragem, você me trouxe coragem para estar no trabalho amanhã, de estar presente lá com os meus pequenos, porque a gente vive esse momento um pouco difícil, né? De estar com medo também, que a gente tem essas reações, emoções do medo, como a gente tem as emoções da felicidade, a gente também tem medo de estar lá, né? Mas eu acredito que estar presente nesse momento para os nossos pequenos que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, eles só estão vivenciando. Eu sou professora lá de educação infantil, trabalho com criança de 0 a 4 anos, e os pais estão com muito medo, sabe, de levar os filhos para lá. Mas, e participar hoje, é a primeira vez que eu participo, me parece que foi uma conexão, assim, tão perfeita, porque eu estou com mais coragem de estar presente lá amanhã no meu trabalho, e entendi também que estava com outras coisas na cabeça, sabe? Pensando outra coisa, e você me trouxe algo bem interessante,
uma luz no fim do túnel, sabe? De que a gente não precisa ficar focado somente nessa, vamos dizer, nessa maldade, o porquê que aconteceu, por que está acontecendo, não, mas a gente procurar soluções através da nossa ação pedagógica, de como a gente pode melhorar um pouquinho esse tempo que a gente está com as crianças. Então, eu quero agradecer a oportunidade, a gente já conhece o seu trabalho, quanto que você é envolvido nesses temas, e muito obrigado, é isso, gratidão, porque amanhã eu estarei com muita coragem lá no meu trabalho com meus pequenininhos. Reinaldo, então, vou te pedir suas palavras finais, antes da gente agradecer muito mais uma vez, e depois e descansar também, né? A gente sabe da importância. Não, mas, de novo, né, assim, né, a minha filha tem 2 anos e 8 meses e ela vai no maternal todos os dias. E ela vai com uma alegria, assim, tô sendo bem honesto, ela vai com uma alegria que às vezes dá ciúme, assim. Por que você vai com essa alegria toda pro maternal, assim, sabe? E, né, a gente fez adaptação, sabe? A gente ficava até assim, né, assim, ai, tá sofrendo, sabe aquela coisa, ai, tá sofrendo, ai, meu Deus do céu. E aí, de repente, virou a chavinha e ela vai com uma alegria, assim, sabe? É a dona Paula, é a dona Miri, assim, é uma alegria, assim, eu fico muito emocionado, porque eu sei que a pandemia foi difícil para muita gente, entendeu? Eu sei, assim, a pedagogia de emergência, na pandemia, a gente trabalhou com distribuição de cartões de alimentação, porque a gente não sabe, não podia trabalhar com as crianças, a gente não sabia o que fazer, então a gente escreveu um projeto, a gente conseguiu, assim, uma verba assim, bem especial, a gente conseguiu fazer isso. E eu tive muito tempo com a minha filha, né? Hoje eu também tenho um filho, a gente ficou muito tempo junto nessa pandemia. E de repente a minha filha, né, foi pro maternal assim, e ela vai toda orgulhosa com a mochilinha dela, sabe? Hoje eu não consigo, eu não quero me dar, sabe assim, eu não quero me permitir ter esse medo do que está acontecendo, porque eu sei o quanto esse maternal para ela é algo assim especial. Minha filha acorda às 5h30, 5h40 todos os dias e ela sabe para onde ela vai e ela vai com muita alegria. Às vezes ela não quer dormir, às vezes ela não quer tomar banho, mas para o maternal ela quer ir sempre. E assim, para mim, assim, eu queria muito, né, que os educadores, que os profissionais né, das escolas, assim, tivessem esse nosso apoio, assim, né? Porque, sabe, se a criança tem essa vontade tão grande de ir, como tirar isso dela, né? Como deixá-la ter esse medo todo, assim. Então, mais uma vez, eu só queria, né, assim, a pedagogia de emergência é um time, né? São muitas pessoas trabalhando o tempo inteiro, tentando atender todas as demandas, né? Teve Petrópolis, teve São Sebastião, né? Assim, tá tendo muitas coisas acontecendo paralelamente, assim, o pessoal não para, assim, vários projetos e a gente foca muito, assim, pra gente, teve um momento que a gente pensou em trabalhar muito com as crianças, não, tem que fazer intervenção, tem que cuidar das crianças, e depois em algum momento a gente percebeu, pô, mas tem que também cuidar desses professores que ficam com essas crianças, né? Os professores também passam por situações traumáticas, os professores também vivenciam coisas, o professor também sofre porque a criança está sofrendo, então ele também precisa desse carinho, desse respaldo. E isso foi muito importante para a gente, assim, foi muito gratificante perceber que esse trabalho podia ser feito, né? Agora nós estamos terminando mais 2 formações de pedagogia de emergência, né? Em julho, provavelmente a gente acaba tudo, do Brasil serão mais 35 formados pela rede ibero-americana de pedagogia de emergência. Na Espanha, provavelmente vão se formar mais 20 brasileiros e mais 100 pessoas da América do Sul, assim, né? Brasil e os outros países, assim. Então a gente está nesse movimento também de formação, assim, então eu fico muito feliz por isso, assim, queria agradecer por esse espaço, agradecer o trabalho do Caminho Ação, né, que é incrível, assim, onde vocês têm chegado, né, assim, ela fala Monte Claros, parece que é logo ali, né, Monte Claros é longe pra caramba, assim, não é nem, assim, ainda tem o aeroporto ali, graças a Deus, mas é muito longe, eu fui lá uma vez então eu fico super feliz que vocês estejam conseguindo, né, fazer todo esse
esse caminhar com ação, eu acho incrível isso. Então, agradecer de coração mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também a oportunidade de ver tantas pessoas queridas aqui, Peg, Liese, Gabi, né, Adriana, assim, Ronaldo, Letícia, assim, tanta gente que, né, Malu, que a gente se vê mais por aqui do que em outro lugar. A Adriana, a Letícia, ainda consigo ver um pouquinho mais, graças a Deus, mas obrigado por me oferecer esse espaço também, de ver essas pessoas tão queridas e tão importantes na minha vida, que às vezes nem dá para ver, e vocês me proporcionaram isso também. Gratidão, Reinaldo, muito obrigada. Realmente, para a gente, acho que está todo mundo bem aquecido aqui, né? Todo mundo corajoso, que amanhã será um novo dia, né? Então, agradeço ao Reinaldo, a Malu pela conexão, a todas e todos aqui presentes. Esse conteúdo vai ficar gravado, tá? E será enviado para vocês também poderem rever por e-mail, mas dá um pouquinho de paciência aí para a gente, dá uns 2 dias aí, mas logo chega. E esse conteúdo também estará no nosso e-book, que vocês vão poder depois ter acesso, né? A gente está trabalhando nele para ter essa distribuição gratuita em breve, né? Então, também esses são conteúdos que vão permear o nosso e-book. E coragem para integrar a caminhação. A gente quer fazer encontro, a gente quer estar com vocês, a gente quer dar esse lugar de fala para, né, outros e outros corajosos aí trazerem os seus relatos e entusiasmarem outras vidas, que a gente sabe que todos vocês têm partilhas incríveis para inspirar o mundo. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Eu fico à disposição através do e-mail, do Instagram também, para qualquer informação, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá certo, gente? Então, obrigada e ótima noite. Obrigadão, Reinaldo. Obrigada, Prazer. Reinaldo. Coragem. Boa noite.